Pessoal, Boa tarde. Boa tarde, Maurão. Cuidado aí. eu vou ficar com a câmera fechada porque eu estou dirigindo, tá? Eu estou em deslocamento para Caeté. Tô Tranquilo. vendo, tá com passageiro aí atrás. Boa noite, gente. Boa noite. Pois é. Tá reunindo. Presta atenção na A estrada. minha mãe e minha esposa estão aqui. Presta atenção na estrada. Tá aí. Alô! Alô. Então vamos Começou. iniciar então o nosso estudo, né? Vou pedir a Patrícia para fazer uma lição para nós. Pode ser, Patrícia? Uhum. Pode ser. Eu quero dizer que depois de assistir o The Chosen, eu estou de caso sério com Jesus. É, coisa boa. Tinha nele. Então eu queria pedir a ele e a toda a sua espiritualidade que o segue tão fielmente, são nossos anjos de luz, que nos acompanhem durante esse estudo, para que nós possamos tirar o máximo proveito de todas as palavras aqui ditas, que elas toquem fundo no nosso coração e sirvam de instrumento para a gente mudar cada vez mais o nosso agir e o nosso sentimento em relação ao próximo. Que ele tenha cada vez mais amor, mais solidariedade e mais compaixão. Amém. Assim seja. Que assim seja. A gente vai iniciar o capítulo 15 hoje, né? Do livro aí. Isso. Pode aí, Paulo. Pode começar? Pode. Tudo bem, Estela, Vicente? Então vamos lá. O capítulo 15, do Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autor espiritual André Luiz. O capítulo chama-se Aprendendo Sempre. Eles estão organizando o velório, propriamente dito, o caminho após o velório na casa, que naquela época os velórios eram feitos nas casas, e o transcurso da casa até o cemitério, Nesse momento, a casa de Dimas estava cheia, e além das pessoas encarnadas, tinha uma grande assembleia de espíritos também. Jerônimo entrou na casa, seguido deles, foi até onde o Dimas ainda estava um pouco sonolento e abatido, junto da mãe dele. Reparou que ele estava com o corpo um pouco melhor, já estava aqueles fluidos do corpo cadáver ainda sendo transmutados lentamente para o corpo dele. A impressão por intermédio do corpo fluídico, do cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Acho que até o Vicente comentou alguma dessas coisas na semana passada, que enquanto o corpo está ali, ele ainda tem fluidos vitais que ainda estão nessa conexão através do vínculo do cordão prateado, que vai passando essa vitalidade para o perispírito. Então, ele estava junto com a mãe dele, e o Jerônimo perguntou, a mãe dele falou que, graças a Jesus, ele tinha melhorado bastante já, de acordo com o tratamento que eles estavam dando a ele, que bastaria o desligamento final do último laço para que ele retornasse à consciência. Então, mostrando que naquele primeiro momento ali, ele ainda estava, bastante confuso, praticamente inconsciente, Eu não sei se fica plenamente inconsciente, se está adormecido, algo... Eles tinham falado, que tinha atingido o coma, naquela outra passagem, então ele ainda estava no torpor ali, da confusão mental, Então, em seguida, Jerônimo examinou e auscultou, e em seguida ele cortou esse fio, verificando-se que o Dimas desencarnado fazia o esforço do convalescente ao despertar. É como se naquele momento ele ainda estava sonolento, na hora que cortou. Talvez eu refleti como se fosse quando corta o cordão umbilical, quando a gente nasce, Depois que corta o cordão, que o bebê chora, Enquanto ainda está conectado o cordão, a respiração ainda é feita através da mãe, Após esse corte, que é feita essa respiração da criança, ao reencarnar. Então, ele fazia o esforço, de um convalescente fim de um longo sono,
Aí ele notou que o organismo perispirítico ainda estava recebendo essas últimas forças, né, do corpo inanimado, ele cita como inanimado, né? E esse também absorvia energias do outro, que mantinha notáveis alterações. O apêndice prateado era uma verdadeira artéria fluídica. Achei interessante ele utilizar a artéria, né, que é a nossa veia que funciona com mais fluxo e refluxo, né? Os princípios vitais de readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou quase de imediato avanço de decomposição. Aí eu queria te tirar uma dúvida, porque, por exemplo, quando a gente está no velório, antigamente os velórios eram mais longos, né? A gente sabe que é colocado o formol ali, né? Para não haver decomposição. Mas a gente estudando a parte espiritual, seria quando a gente começa a observar esses sinais adiantados de decomposição, por conta desse corte do cordão, ou por conta também, porque tem a parte fisiológica, teria algo a ver com a colocação do formol. Eu pergunto isso porque no velório do meu irmão, a gente observou, né? O velório foi de 8 às 10, né, o ano passado, e de 9h30 para as 10, assim, ele deu uma piorada, né? Visualmente falando, ele estava com a cara ótima. Aí, de 9h30 para as 10, aí a minha irmã falou, nossa, vamos ter que adiantar o enterro. Eu falei, você tá doida, minha filha? Tem uns horários para cumprir, as pessoas têm que chegar. E olha que eu nem tinha lido esse capítulo, tinha lido esse livro, mas não havia estudado, né? Para você ver a diferença de ler e de estudar. Eu já tinha lido, mas agora só estudando que eu estou aprendendo. Então, ele teve uma mudança, né, fisionômica, assim, radical, e coisa de 5 minutos. Então, assim, teria a ver com o tempo, né, porque ele veio de uma cidade para outra, ou mais correlacionado com esse cordão, nesse momento, ou, né? Não tenha dúvida de que foi ele foi desligado por alguém, viu? Porque quantas horas já tinha que ele tinha desencarnado? Tinha... Umas 6 horas. Não, ele foi nas 12... Tinha mais de 24. Né? Ele desencarnou no dia 6 horas da manhã do dia anterior. Ele estava em outra cidade, teve que ir no cartório lá resolver todas as pendências para vir para Belo Horizonte. Aí ele passou a noite lá e veio pela manhã cedo para 8 horas vir no velório para Belo Horizonte. E tem um outro detalhe também, que não é só a questão fisiológica, e você lembra, vamos voltar lá atrás, o Dimas, mesmo sustentado pela mãe dele, ele ainda ressentia as vibrações e as energias do ambiente sobre o que as pessoas falavam e tudo mais. Existe um detalhe interessante também. Eu tinha uma irmã que, um dia antes dela morrer, ela despediu de mim sem saber que ia morrer. Eu trouxe ela do interior para cá, ela tinha uma consulta médica, deixei ela na casa da minha avó, ela veio, me abraçou e falou assim, muito obrigado por tudo que você fez por mim até hoje. Eu falei, o que é isso, menino? Que doideira é essa? Aí, no outro dia, ela foi para a consulta e lá no consultório ela morreu. Nossa. Sabe? E aí ficou uma discussão familiar, se enterrava ela aqui ou enterrava ela lá. E quando eu cheguei perto eu fui para lá depois do desencarne dela, e ficou aquela discussão, e ela com o semblante fechado, sabe? E ela era uma pessoa muito sorridente, ela com o semblante muito fechado. Eu virei para ela e falei assim, pode ficar tranquila que seu corpo vai ser enterrado lá na nossa cidade. Na mesma hora, ela mudou o semblante. Então, existe um detalhe também, que o espírito está ali, ele está ali. O corpo morreu, mas ele ainda está com os laços ligados a ele. Então, as sensações, os sentimentos dele, isso reflete no corpo. Só não vai refletir mais na hora que desligar o último cordão ligado. Aí sim, aí não reflete mais nada. E mesmo assim, energeticamente ainda fica alguns pontos de energia, né, que são menos sensíveis, mas ainda mantém ali. Então, no caso dele, pode ter sido isso,
mas pode ter sido também esse cordão que foi desligado por último também, que aí o corpo, a gente leu isso na semana passada, e aí ele fala aí que no momento em que ele desliga o último fio, parece que as bactérias, os vírus... Aí agora vai começar as bactérias. Então, isso também pode trazer essas questões. Aí fala, né, isso aí do fluxo, né, de imediato avançado estado de composição apareceu, né? Então, nessa análise que o André Luiz estava fazendo, ele falou que o cadáver causava tristeza, né? Aí que fala, né, dos germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Semana passada, ou anterior, a gente tinha comentado, né, sobre aquela quebra, né, que saía aquele gás, que eu comentei com você do fogos fatos. Aí eu falei, gente, a doutrina fala para a gente pesquisar, né, a parte da ciência. Aí eu achei naquela revista chamada Super Interessante, acho que vocês já devem ter visto, né, falando desse fogo fato. Eu acho que pode ter a parte que quebra essa centelha lá, mas tem essa parte que diz que os cientistas sabem que esse fogo esquisito, que era visto mais em cemitérios, em pântanos, que na verdade está ligado à decomposição de corpos de seres vivos. Nesse processo, as bactérias que metabolizam a matéria orgânica produzem gases que entram em combustão espontânea em contato com o ar. Ocorre uma pequena explosão e a chama azulada vem acompanhada de um estrondo, que assusta quem está por perto, afirma o químico, o nome dele da pessoa, contudo, não há de se espantar que esse fenômeno ainda alimente lendas fantasmas, né? Então, tem essa questão da decomposição da matéria orgânica, né, desses gases, que aqui cita, né, enumerados germes, fala, né, liberando gases ocultos, né, e aquilo que nós falamos da outra vez, né, a quebra, né, da parte última, né, que tinha aquela luz violeta. Isso. Então, assim, os órgãos já estavam, né, inchados e imóveis, né? Começou realmente o processo de decomposição adiantado. Em compensação, o Dimas, livre espírito, né, despertava. Amparado pela genitora, ainda estava junto dela, né? Ele olhou como uma criança e chamou pela esposa. Nisso, ele tinha dormido em excesso, né? Mas tinha cansado sensível. Ficou em redor no impulso de criança alarmada e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Ele sentia que a casa dele estava cheia e desejava saber alguma coisa a respeito. E a mãe falou, né, que a porta, a vida dele já tinha cessado no plano terreno, né, que agora era para ele seguir adiante, né. E o desencarnado, né, no caso Dimas, ele ficou angustiado, né. E a mãe falou com ele, você não me reconhece, filho? Né? Porque como ele ainda estava um pouco confuso, né? Nesse momento, bastou a pergunta dela para que ele abraçasse ela, verificando, será possível, mãezinha? Né? Ele ficou emocionado ao vê-la, né? Aí ela solicitou que ele refreasse as emoções naquele momento que seriam mais prejudiciais. Então, a gente vê que mesmo, como se diz, tanto encarnado quanto desencarnado, as emoções a gente tem que ter muita cautela com o modo, né, como a gente expressa todo tipo de emoção, tanto a de amor quanto a de ódio, né, todo tipo de emoção, tem que ter a cautela na explosão dela, porque em todos os campos, tanto físico quanto espiritual, elas influenciam diretamente, né? Aí ele fala para ela pede para ele, né? Que fala que ele ficar equilibrado, né? Que eles estariam numa vida mais feliz, que ele não precisaria ficar preocupado, que as coisas a seu tempo, né? Iriam resolver. Aí ele pergunta pela mãe, pela esposa, né? E pelos filhos, e a mãe dele fala, né? Que esses laços foram rompidos ali, né? Restitua eles a Deus, que é o que Vicente fala, né? Que o filho não é nosso, que a esposa não é nossa, né? Que, na verdade, nem o nosso corpo é nosso, né? Tanto é que mais adiante o Jerônimo vai pedir que ele vá até o caixão agradecer pelo corpo físico, né? Dá uma parada aí.
Esse ponto Não, aí. eu vou falar o seguinte, que a gente estava estudando É. e tem um rapaz que chama o Espírito da Letra, que tem no YouTube, eu achei ele muito interessante a forma como ele faz a leitura. Ele falando, né, que os benefícios que o Dimas pôde obter pelo seu mérito, ele conseguiu evocar a mãe dele, né? Ela veio, mas ela não podia ir com ele adiante. A lei espiritual garante o amparo, as responsabilidades, mas a responsabilidade de cada um. E não é porque ela foi mãe dele na Terra que ela ia ficar cuidando dele pro resto da vida, igual a gente fica aqui, né? Como diz o Vicente, não pode tomar sorvete porque está fazendo frio. Então, eles vão se reencontrar adiante quando isso for possível, mas que ali naquele momento cabia a cada um fazer o que fosse necessário para o seu progresso, né? Então, a gente observa a mãe do André Luiz também, né? Ela veio de um lugar bem mais adiantado, esteve um pouco com ele, mas aquele laço terreno, não é porque a gente vai desencarnar que a gente vai encontrar nossos filhos assim, cada um vai estar no seu, né, patamar. Vamos extrair, olha que interessante, o André Luiz fala assim, os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Ou seja, quando nós nascemos, nós estamos ligados por laços energéticos, tá certo? Nós fazemos parte de um conjunto. A gente faz que a gente vive num campo de tamanha energia que parece um mar de energia. A partir do momento em que você muda de dimensão, esses laços são cortados, interrompidos, conforme ele está falando aí. E ele diz assim, ó, restitua-os. Ou seja, ele estava reclamando que a esposa e os filhos iam ficar. Restitua-os a Deus. Certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Olha que interessante. Naquele momento, ele estava sendo o quê? Ainda materialista, né? O que vai ser de todos sem a minha presença ali? Então, o que o mentor ali entendeu? O que a mãe dele fez? Ela entendeu que, não, meu filho, a partir de agora acabou. Você não é mais o Dimas marido. O Dimas marido morreu. O Dimas pai desses meninos morreram. Agora é espírito, é o Dimas espírito, é o espírito, tá certo? Mas com um detalhe. O amor continuará como elos ligando todos vocês. Mas na Terra, você não pode fazer mais nada. Esse é o detalhe. Ô, Vicente, pois é, mas aí, esse momento aí, para nós que estamos estudando, é uma bênção, né? Mas para quem não tem esse conhecimento, é uma impotência muito grande, né? Hoje eu fui conversar com um pastor evangélico que mora lá do lado do centro. E a gente acabou ficando amigo. Gente, eu escutei ele me contando como que ele entende o mundo espiritual, a vida, assim, coisas que eu escutei quando eu era criança, sabe? Então, assim, você vê que a visão está toda focada nas palavras, né? Eu perguntei para ele, no meio da minha conversa com ele, eu falei para ele e falei assim, escuta só, já que você acredita fielmente na Bíblia, me explica só um detalhe. Caim e Abel teve 3 filhos. Caim matou Abel, e quando Caim ficou tão envergonhado com a morte do irmão, que ele mudou para as bandas de Nod. E lá ele conheceu Sara, com quem ele casou e teve toda a geração dele. Deus, com dó de Adão, conforme diz, né, a Bíblia, deu para Adão e Eva mais um filho chamado Sete. Ele também casou e teve uma geração de filhos, da qual ele teve Noé. Tá certo? E aí eu perguntei para ele, falei assim, já que os 2 primeiros seres hominais da Terra foi Adão e Eva, e eles tiveram só os 3 filhos, de onde saiu as mulheres com quem eles casaram? Ele virou para mim e falou assim, não, Vicente, é porque a gente tem que extrair o espírito da letra. Olha que interessante. Tem que extrair o espírito da letra.
Adão e Eva não teve só Caim, Abel e Sete. Eles tiveram mais filhos. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, então toda filha que eles tiveram, eles mandavam embora. Eles abandonavam, eles largavam para lá. Porque a Gênesis não fala nada disso. Mas olha bem, o que a Bíblia diz? Caim simplesmente debandou para as bandas de Nod. Lá, ele conheceu Sara. Então, ela não podia ser irmã dele, porque a Bíblia fala que lá ele conheceu. Se ela fosse irmã dele, ele não teria conhecido, ele teria reconhecido. Resultado, ele ficou sem ação. Porque não tem o que falar, sabe? São coisas lógicas. Por mais que tente, por mais que a pessoa vai querer te justificar, ele não consegue. Aí o que acontece? Porque a gente estava falando, ele veio me fazer umas perguntas, eu virei e falei assim, olha, nós precisamos entender o seguinte, verdade absoluta é Deus. Agora, a verdade dos homens muda todos os dias, ainda bem, porque se não mudasse, nós não evoluiríamos. E aí a gente começou a falar e tal, ele me fez lá uma pergunta, aliás, eu fiz uma pergunta para ele veio com a Gênesis e eu levei para ele. Então, é por isso que, na realidade, as pessoas não têm o conhecimento porque não quer. Por questão de egoísmo. Porque, olha para você ver, eu sou de berço católico. Por que eu procurei o Espiritismo? Porque o catolicismo não preenchia meus vazios. Eu sou um questionador, eu questiono as coisas. Tudo que vem para mim, eu vou extrair aquilo, eu vou pensar, eu vou refletir para ver se aquilo faz sentido. Eu não vou aceitando de imediato, né? Então, quando eu li o primeiro livro, que foi O Céu e o Inferno, eu falei, uai, peraí, isso aqui faz algum sentido. Então, aí eu falo que quando você resolve caminhar sem a multidão te empurrar, todos os seus amigos desaparecem. Porque, normalmente, a grande maioria dos amigos que nós temos na Terra são companheiros para comer, para beber, para viajar. Na realidade, na dor, esses amigos quase sempre não estão presentes. Estão na alegria. Então, assim, é onde a gente vai vendo que realmente eu ainda estou de acordo com o Ezequiel quando ele fala da amizade, né? Mas então é isso, Paulo, não tem jeito. Se você pegar o livro lá Entre o Céu e a Terra, você vai ver lá a entidade das irmãs de caridade que continuam trabalhando lá no hospital, né? Elas continuam trabalhando, mas desencarnadas, né? É o caso do enfermeiro. Presas, né, na verdade delas, né? Tá certo? Elas continuam desencarnadas e esperando que aquela porta do céu que elas aprenderam que um dia vai abrir e tudo mais, essa porta se abre. E elas eram um grupo grande, inclusive a Madre Superiora que estava junto com elas. Por quê? Foi o que elas cultivaram. Tanto é que elas viam nos espíritos que estavam acompanhando o André Luiz, né? Elas viam pessoas comuns. Então, assim, olha que interessante. Desencarnado, mas pensando e agindo como encarnado. Pelo menos elas estavam agindo no bem, né? Pelo menos. Ainda bem, né? Uma coisa interessante que você comentou aí, Vicente, que só é possível a gente ter esse conhecimento que nós temos hoje depois da chave do Espiritismo, né? Se você pensar antes dele, era muito difícil ter esse conhecimento, né? O pessoal, acho que continuava dando voltas e voltas e voltas, né? Will, eu acho que depois desse estudo, nós todos que participamos, porque muita gente não participa dos estudos, mas eu imagino que todos nós que participamos desse estudo, nós vamos fazer todo o esforço de trabalho para que nós façamos jus a um desencarne com a presença dos amigos espirituais para fazer todo o desligamento e o acompanhamento nosso. Porque o desencarne no processo natural da lei, ele é muito sofredor. Doloroso. Vicente, sobre isso que você está falando, né? A gente estava estudando juntos. Aí eu falei com o Paulo Henrique assim, mas esse negócio é complicado. Se você morrer primeiro, eu não posso chorar no seu caixão porque eu vou te atrapalhar. Eu vou chegar lá e falar,
Vai com Deus, depois a gente se encontra. Gente, fecha logo, vamos embora, vamos cuidar de suas vidas. Chorar você pode. Esse que é o detalhe. As lágrimas são eflúvios para a alma. Isso porque eu deduzi que ele vai primeiro também, né? Né? Já está me mandando embora. Só que tem um detalhe. As lágrimas são importantes. A questão não é as lágrimas. A questão muitas vezes, o desespero e a revolta que, às vezes, até inconscientemente nós criamos. Por quê? Porque quando nós desesperamos, é porque nós estamos deixando de exercer a fé. Porque um homem de fé, ele jamais desespera diante de qualquer circunstância e situação. Porque ele sabe que ele nunca está só. E se ele está passando por qualquer situação, existe uma necessidade, uma razão. É isso. Não tem a porta estreita? Mas quando as pessoas falam que eu estou muito magrinho, eu falo assim, bom, eu entendi que para passar lá a gente tem que estar magrinho. Então, por isso que eu estou magro. Não vou passar lá tão cedo. Você vê que o desespero, né? O des é um prefixo de negação, né? É o contrário da esperança, né? Então, se a pessoa fica desesperada, ela perdeu a esperança, né? Então, realmente... então, vamos adiante. Né, falou que os laços foram interrompidos, mas que o amor, né, poderia continuar após, né, adiante, né, em outras vidas, em outros momentos, né. Então, a genitora apresentou a ele o Jerônimo e falou, né, que foi ele que fez o desligamento dele, né, buscando o socorro que era necessitado. O Dimas ainda estava um pouco atordoado, mas apresentou um gesto de contrariedade ante a perspectiva de uma nova separação do convívio materno, que foi o que eu citei um pouco antes aqui, né? Que a mãe dele fala, né? Você clamou, né, através de Maria, mãe de Jesus, e eu vim, né, estar com você. Tenha confiança, né? Eu irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nós possamos nos reunir num lar venturoso, sem lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Eu achei isso aqui interessante porque a gente tem... a gente, né? Vamos falar eu, né? Acho que eu e você, né? A gente tem o hábito de achar que os espíritos, né, desencarnou. Tá do lado de lá, sabe tudo, pode tudo, tá à disposição, né? Só clicar lá uma tecla que eles já têm o conhecimento total. E, na verdade, o espírito só sabe tudo e está pronto para tudo quando ele se torna um espírito puro, né? Um Cristo. Então, a mãe dele estava num patamar mais elevado já, mas ela tinha a condição de retornar quando fosse possível. Então, assim, ela sendo mãe dele na Terra, né? Então, tipo assim, eles não estão à nossa disposição, né? Já está tudo, como o que a gente precisa saber, está nos livros, na verdade, está no Evangelho, porque eu acho que se a gente seguir a conduta do Evangelho de Jesus, é o caminho que a gente tem que trilhar. Então, a gente fica naquele apego, né? Já tem que perguntar para o Espírito, Primeiro que ele pode, inclusive, se equivocar, porque ele não é ainda perfeito e puro. E, na verdade, a transformação é nossa. Tanto é que, quando a gente pega as orientações, ele nos dá conselhos. Eu imagino, mas, em vez de orientação, eu trato como um conselho, né? Receita um livro. Eu sugiro, né, que você faça isso. Se você não quiser fazer, você continua aí no lugar que você está, né? Se você veio me perguntar como você pode melhorar, eu sugiro que você faça. Ainda são gentis, né? Eu sugiro, né? Então, se você não quiser fazer... Mas eu achei bem interessante que ela, sendo mãe dele, ela ainda estava em outro lugar, falou, vou te ver quando for possível. Não está à disposição da gente, Fernanda, não. tem um outro detalhe na fala dela também, que ela diz assim, ó, tenha confiança, irei vê-los quantas vezes for possível. Olha como é que muda tudo. Possível. Ela não está falando que vai ver todo dia. Isso. Até que nós possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. O que ela está falando com ele? Ela está falando do lar aonde? Não. Ela está falando de lar na Terra, não. Não, isso já é muito lá na frente, né? De alguns milênios nós estaremos nesse lar venturoso, né? Então,
Como se tenhamos confiança todos nós, né? Então, falou algumas palavras que só o Dima pôde escutar, pois ela falou no ouvido dele, ficou muito emocionado e saiu dos braços dela. Acredito, né, que ela tenha se despedido dele, né, fraternalmente, e foi para o Jerônimo, né? Ele agradeceu o carinho, o Jerônimo agradeceu a mãe, né? E ele fala, né, que eles não iam fazer nada além do dever que havia levado eles até ali, né? Guarde seu agradecimento para Jesus, né? Que a gente às vezes fica agradecendo as pessoas e tudo tem o comando de Jesus. A gente vai fazer uma oração, o pessoal tem mania, né? Até aquele livro Libertação lá, a menina tá fazendo oração para a mãe desencarnou, estava lá obsidiando a madrasta, né? Então a oração dela foi refratada para um ambiente em que poderia ela ter algum auxílio, porque a mãe estava atrapalhando, né? Então a gente tem que orar e pedir mesmo as coisas a Jesus, né? Todo esse desígnio aí, ele vem do alto, né? Porque quando o Jerônimo fala que é para agradecer a Jesus, que ele estava lá cumprindo um dever, né? Não houve favoritismo e nem intercessão da mãe. Sim. Ela não podia, tanto é que lá anteriormente ela fala que ela não estava apta a fazer o desligamento dele, porque isso teria que ser por um grupo ligado a ele por determinação superior. É por isso que nós temos que nos esforçar, gente, para que alguém venha nos buscar. Porque senão nós estamos em maus lençóis. É isso mesmo. Então a mãe amparou ele, né, e animou, né? Congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação de alegria por sua vinda. Achei isso tão interessante, porque quando nascem as pessoas, a gente fica feliz. Quando elas morrem, a gente fica triste. Que, na verdade, se a gente já aprendeu alguma coisa, tinha que, teoricamente, ser o contrário, né? Porque quando você reencarna, você está preso. Quando você desencarna, você está livre. Então, é uma coisa meio ambígua, né? Você fica feliz porque a criança veio para um planeta de provas e expiações e que vai passar dificuldade, luta e sofrimento. Tudo bem, a gente precisa... Você lembra do Segismundo? Você lembra do Segismundo? Vai reencarnar a choradeira que ele arruma? Não quero, não. Né? Obrigado. Vou ficar... Todo mundo esperando aqui. Vem cá no colinho do papai. Não. Não, obrigado. Não vou, não. Então, achei interessante, né, isso aí, né? Os do lado de lá estão felizes, né, fazendo uma festa pelo regresso dele. Até mesmo porque ele tinha ajudado muitas pessoas, né, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, tinha muita gente feliz, né? Agora, como é que é essa transição, que é um limiar tão curto, estreito, como é que ela é tão intensa, né? O nascer no corpo físico, né? O espírito que está morrendo de medo, né, do renascimento, pelo menos a maioria, né? E sim, como é o retorno, né? Esses dois conscientes, né? Oi? Maioria consciente. Sim. Maioria consciente do quê? A maioria consciente do que vai enfrentar na Terra. Ah, tá. Porque muitas encarnações são compulsórias, né? São diretas, né? Não são tantas assim, não. A grande parte das reencarnações tem programação. A questão é que os espíritos, os compulsórios, são aqueles que realmente são retirados. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, ele diz o seguinte, que existem espíritos que é como se o mundo espiritual fosse lá, laçasse ele, tirasse ele e ligasse ele ao corpo da mãe nas mesmas condições, sem diminuir o perispírito, sem nada. É um processo natural, né? É um processo biogenético. Agora, você imagina, por que muita mãe, às vezes, nesse procedimento, ela acaba tendo um aborto? É um aborto espontâneo, porque, às vezes, o próprio espírito não quer reencarnar, ou a mãe, às vezes, o próprio corpo da mãe rejeita aquele espírito. Então, existem situações que muitas pessoas, principalmente aquelas mulheres, né, ou aqueles homens, que só se preocuparam com a beleza do corpo e que não permitiram as reencarnações, porque a presença do espírito em corpo feminino na Terra, o principal objetivo é a maternidade. Por quê? Porque o espírito em corpo feminino ele recebe muito mais do que em corpo masculino,
para ela poder, e sem energia, para ela poder exercer o amor. Então, a maternidade é um processo extremamente perfeito para o despertar dos espíritos, né? Então, por essas razões é que muita gente acaba falindo, né? E acaba perdendo a oportunidade. Então, assim, a grande maioria de nós, ao reencarnar, a gente não vem feliz, não. A gente vem triste. Porque Ô, Vicente, a gente sabe o que vai enfrentar. Oi. Vicente, foi ontem, eu estava passando pela Avenida Raja Gabaglia, ali perto daquela favela do Conjunto Santa Maria. Sim. Na hora que eu olhei para o lado esquerdo, assim, tinha uma menina, uma adolescente, devia ter uns 18 anos, 20 no máximo, muito mal vestida, parecendo assim, drogada, sabe? Que usa aquele shortzinho pequenininho, com um top assim, muito mal enjambrado. Na hora que eu olhei assim, eu vi a barriga de gravidez dela. Ela devia estar com pelo tamanho da barriga, uns 5, 6 meses. 6 meses. Vicente, me deu uma tristeza, sabe? Pensei assim, o que o ser que está ali dentro vai viver, né? O que o espera aqui na Terra, sabe? Mas, ô, Patrícia, a dificuldade para reencarnar é tamanha. Diz a espiritualidade que existem filas no mundo espiritual, muitos esperando a caridade de alguém. Eu não completei antes. Muitas mulheres, muitos espíritos que nascem em corpo feminino e que se preocuparam só com a beleza e não deu oportunidade de gerar filhos aqui na Terra, eles encerram o processo deles aqui e eles vão depender da caridade de alguém, da misericórdia de alguém para recebê-los novamente na Terra. Qual que é o tempo que vai levar? Porque esse é que é o problema. É a mesma coisa, quando você tira a vida de alguém aqui na Terra, você tem que reencontrar com aquele espírito. É uma luta, é uma luta. Às vezes você não pode reencarnar, tem toda oportunidade, você não pode reencarnar, por quê? Porque você tem que aproximar daquele espírito para, pelo menos, ainda no âmbito espiritual, vocês poderem reatar algum laço para que a encarnação não seja uma desgraça completa. Então, é muito complexo, não é tão simples, não. Então, às vezes, dependendo da condição do espírito, às vezes ele está há tanto tempo no mundo espiritual esperando uma oportunidade para reencarnar, que ele está sujeito a tudo. Imagina, é a mesma coisa você estar numa faculdade, você formou, você fez medicina, formou, fez doutorado, mestrado, fez tudo. Mas você está doido para exercer a profissão e não tem hospital para você trabalhar. Lá no mundo espiritual tem isso, tem filas de pessoas, de espíritos, necessitando reencarnação, mas não encontram úteros que querem recebê-los. Olha que situação. É terrível. Uma outra questão aqui, Vicente, só tirar mais uma dúvida rapidinho. Por exemplo, a gente estava falando sobre a questão do preparo, né, para a questão do desencarne. Por exemplo, o Dimas trabalhou a vida inteira no bem, né, e mesmo assim não estava 100% preparado para o desencarne, né? E para o reencarne, digamos assim, você já tem todo um conhecimento, e com essa questão da lei do esquecimento, como é que seria essa questão, por exemplo, a gente não cair em novas faltas? Porque eu fico pensando, a gente sofre para danar para poder aprender e despertar. Aí é o evangelho, né? Jesus diz, vigiai. Mas Ele fala, orai. O problema é o seguinte, o problema é que quando nós chegamos na Terra, nós desviamos os sentidos da palavra. Quando Jesus fala de vigiar, ele está falando de quê? Ele está falando de nossa mente. Gente, nós somos uma usina em constante produção. O que eu produzo, eu vou buscar os meus iguais. A Terra é um campo de energia. Eu vou buscar os meus iguais. A razão por quê que ele diz? Vigiai. E ele completa, para que não caias em tentação. Né? Por quê? Porque a gente cai em tentação. Então, aí depois é que ele fala, orai.
Agora, o que é orar? Você só tem um jeito de orar. E ele ainda diz, não faça como os hipócritas, né? Que vão para as ruas gritando o nome de Deus e tudo mais, mas que na intimidade eles falam tudo o contrário. Olha que interessante. Ele complementa. Orar é o quê? Você só pode orar. Olha que bacana isso. A gente, para orar, a gente não pode estar em desespero. Não tem como você orar em desespero. Porque orar é o quê? Orar é entrar na sua intimidade com Deus. Onde que você encontra Deus? As pessoas acham que você vai encontrar Deus lá. Em outro lugar. Não, gente. Escuta só. Se eu sou essência, e quando eu oro, eu encontro Deus dentro de mim. O problema é esse. O problema é que nós somos materialistas. E onde que está esse canal que me liga a Deus? Está na minha consciência. A presença de Deus em nós é através do conjunto de leis. Eu respeitando essas leis, no momento em que eu oro, eu entro em contato com Deus. Nós espíritas sabemos muito bem que a prece, ela é como ondas de rádio. Ela tem limitações. Mas a oração, não. A prece é diferente da oração. Porque a oração você só pode fazer ela intimamente. Por isso que Jesus fala que você tem que entrar para dentro de seu quarto, né? Para dentro de sua intimidade. E é ali que você conversa. E essa oração é só você. Então é você. Aí sim, você está enviando pelos meios divinos aquilo que você está vivendo e que você está sentindo. É por isso que há uma diferença, sabe? Eu vejo, às vezes, as pessoas falam aquele mundo de palavras, mas não é isso. Não é isso. Eu já falei, eu já citei o caso aqui de São Benedito. Eu sou fã do Benedito. Benedito não sabia falar direito, e a única coisa que ele fazia é o seguinte, ele esperava todo mundo sair de dentro da igreja, plantava a bananeira e dizia... Senhor, aqui está seu nego, faça a sua vontade. Pô, qual de nós que chegamos na oração e fala, Jesus, eu estou aqui, faça a sua vontade, Deus, faça a sua vontade. E o medo? E a insegurança? Olha que interessante. Aí você não está orando, você é mais um pedinte. Esse é o problema. Você falou uma coisa interessante naquela reunião mediúnica de sexta-feira, Vicente. Eu acho que eu achei muito importante, pelo menos para mim foi, né? Você falou assim, para a gente se conectar com Deus, a melhor forma é você pensar, por exemplo, na natureza. Porque às vezes a gente acha que Deus está tão distante, se você pensa no sol, pensa no mar, na floresta, é uma forma de se conectar com Deus. Sim. Isso para mim foi muito importante, às vezes um exercício fácil, né? O próprio Ezequiel nos fala o seguinte, depois de uma certa idade, a gente começa a desacelerar, e essa desaceleração nos faz observar a natureza. Então, acho que esse observar a natureza é uma forma de conectar com Deus. E, às vezes, é uma coisa tão simples, né? Não é nada complicado, que é uma forma de se ligar de maneira mais fácil, né? Achei muito interessante as suas palavras aquele dia. É isso aí. Ô Vicente, eu estava vindo, né, e já tem uma pergunta que, analisando esses 2 capítulos, onde mostra todo o cuidado e o trabalho do desencarne, né, no caso do Dimas aí, o que acontece? Esse final de semana, mais uma vez, em um acidente, aí na 381, levou um morador aqui de Caeté. Até uma pessoa conhecida aqui, ali até mais conhecida da minha esposa aqui, e ele desencarnou no acidente. Bateu de frente com o caminhão e tal. Aí eu queria ver com você o seguinte. Está sendo abordado aí no caso do desencarne, vamos falar assim, natural. E esses desencarnes, como que é feito o desligamento no caso desses desencarnes por acidente? Você já leu alguma coisa sobre isso aí? Já.
O negócio é o seguinte, primeiro que a gente às vezes pensa assim, a melhor forma de desencarnar é você ficar doente, você preparar a família, né? A família ficar aguardando, o médico vem e fala, olha, não tem o que fazer. Então, isso nos prepara ou então nos desespera para poder conviver com a morte daquele ente querido. Só que é o seguinte, Mauro, os acidentes, eles também estão dentro daquela lei que nós falamos demais aqui, que é a chamada lei da probabilidade. O fato de alguém desencarnar por qualquer tipo de acidente não quer dizer que, pelo fato de ele estar desencarnando daquela maneira, que ele não vai ter a assistência devida para o processo de desligamento. Conforme diz o Evangelho, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba ou queira. Bom, é claro que a gente tem que extrair o espírito da letra. Mas escuta, nós somos muito mais importantes do que a folha de uma árvore. Então, os espíritos que estão ligados a cada um de nós sabem a necessidade e a projeção nossa para uma futura desencarnação. E num desencarne dessa maneira, se aquele espírito fizer jus, a espiritualidade já vai estar presente para fazer todo o processo. Igual acontece em hospital, igual acontece... Se a gente vê aqui, olha para você ver, eles vieram durante um período e foram preparando aquele grupo para o desencarne, o grupo dos 5. Eles foram preparando. No caso do acidente, Mauro, não tenha dúvida. Agora, se aquele companheiro não tiver o mérito necessário para que haja todo um processo de desligamento, igual a gente está vendo de Dimas, bom, a situação é muito deprimente, é muito triste para o espírito. Não tenha dúvida. Porque a gente vê que demandou uma sequência, né? Demandou um tempo, né? Que foi sendo feito esse desligamento. No caso do acidente, é uma coisa muito abrupta, né? Não, mas quem te garante que a espiritualidade não iniciou o processo de desligamento dele antes? Até porque esse desligamento, como estava dentro da programação desencarnatória dele, né? Porque igual, por exemplo, a gente coloca assim, por exemplo, o Dimas desencarnou num processo natural, mas o seu conhecido lá desencarnou num acidente. Então, Deus foi benéfico para Dimas e não foi para o seu amigo? Não. Não tem nada a ver. A forma de desencarnar não importa. Você pode subir no banco, você pode ir na sua casa, sobe num banco para trocar a luz, na hora que você desce, você bate a cabeça no chão, cai e morre. Sem nenhum problema. Foi um acidente. Agora, você vai acreditar que isso foi um acaso? Agora, olha como é que muda tudo. Olha como é que muda tudo. Uma pessoa sai com o carro, bebeu ou usou droga, não tem total controle do veículo e ele desencarna. O que você chama isso? Um acidente, um suicídio. Suicídio. E eu vou te dizer o seguinte, não é inconsciente, é consciente. Sabe por quê? Porque o que diz a lei nossa? Você se colocou numa posição de risco, então você é responsável por ele. O que diz a lei? Existe a perícia e a imperícia. Eu estou falando aqui no nosso caso. Então, se você dirigiu com imperícia, você é o responsável pela morte. Nem toda morte de trânsito, nem todo acidente de trânsito, ele é colocado como foi um acidente. Ele pode ser sido provocado, você provocou, você usou droga, você usou meios
com total desrespeito à lei. Então, é um crime, não é um crime doloso, é um crime culposo. Olha que complicado. Mas, nesse caso, como é o desligamento do suicídio? Está à mercê da própria sorte. Não quero saber, Fernando. Aí não, aí você me tira. Ô, Vicente, voltando um pouquinho aí, porque quando Escuta você... só, aí não tem jeito, não. Aí, escuta só, olha que interessante. No livro Entre o Céu e a Terra, ele conta um caso de uma pessoa que foi muito boa aqui na Terra. Olha como é que muda tudo. Mas ela começou a ter uns problemas com o marido dela, umas discussões e tal, e ela começou a se sentir um pouco deprimida. Sabe o que aconteceu? Ela começou a pedir a morte. Porque se ela morresse, ela resolveria o problema. Está lá no livro Entre o Céu e a Terra. Aí sabe o que acontece? Ela tem uma enfermidade e ela morre. Quando ela desencarna, e ela era uma pessoa boa, vivia da caridade. Mais serviço para ela lá. Quando ela chega no mundo espiritual, o mentor espiritual vira e fala assim, ninguém toca no corpo, deixa ela desencarnar num processo natural. E ao desencarnar, ela também não vai ser recambiada para lugar nenhum, apesar dela ter crédito. Só que aí o que aconteceu? Como ela era uma trabalhadora, e um dos participantes da casa onde ela trabalhava, ele era muito grato a ela, ele amparou ela, olha que interessante, deixou o processo do desencarne, tudo acontecer naturalmente, ele amparou ela para ela não ficar ao léu, mas ele não fez mais nada porque ele não podia fazer. Mas ele levou ela para a casa dele, sem dar a ela os recursos que ela queria. Por quê? Porque, gente, é uma questão de consciência. Então, é por isso que nós não temos capacidade de julgar casos particulares. A gente fala no sentido geral, mas a questão do aborto provocado, premeditado, e do suicídio premeditado, porque existe o suicídio que é por qualquer influência externa, que ele pode acontecer, mas existe o premeditado. E existe também aquele que você não premeditou, mas que você sabia que a sua atitude poderia colocar a sua vida e a vida de um monte de gente em risco. Também é um suicídio. Então, eu posso te afiançar que quase sempre o mundo espiritual não vai estar presente para poder fazer nem desligamento e nem retirar o focus vida, né? Da energia de vida daquele espírito. Não tem como fazer. E olha que interessante. O espírito vai ficar ligado ao corpo? Vai. Como que ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver. Ele precisa de energia para ele viver, para ele pensar. Como que ele vai sobreviver? Eu quero fazer essa pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam. Nós estudamos isso aqui semana passada. Mas ele vai vampirizar os corpos mortos. Ele desencarnou. Ele mesmo. Ele suicidou, como é que ele vai sobreviver? Ele não pode sair. Pegando o fluido vital restante nos outros corpos, não? Não, ele não consegue sair do corpo. Ele está preso ao corpo físico. Ele está lá, o corpo... Você ficar por aqui, perambulando, não? Não. Está preso. Está preso. Espírito com suicídio premeditado, ele fica preso ao corpo. Eu estou falando de suicídio premeditado. Ele calculou tudo para fazer o suicídio, para se matar e tal. Ele cometeu um crime contra as leis de Deus. Então, esse tipo de suicídio, normalmente, o suicida fica preso ao corpo. Premeditado. Ele fica preso ao corpo. Ele ficando preso ao corpo, ele precisa de sobreviver. Mas ele não consegue sair do corpo, ele vai estar preso ali. Como que ele vai sobreviver se ele precisa de energia? Ele não tem como vampirizar ninguém, pelo contrário. Ele pode ser vampirizado. Mas como que ele sobrevive? Nós estudamos isso aqui semana passada. Eu acho que é pela respiração, né? No ar, não? Quando há o desligamento, vocês lembram que aquela energia branca que sai,
Isso. Citou? Isso. Aquela energia é energia de vida também. Ele fala da violeta, mas ele fala da outra. Todos os dois são energia. E a energia que o perispírito precisa para sobreviver. Aquele espírito, mesmo ele estando ligado ao corpo, ele precisa de refletir sobre as atitudes e as ações dele. E para isso ele precisa de estar consciente. Então, ele não perdeu a energia de vida. Aquela energia de vida está ali ainda ligada ao perispírito dele. Porque ela vai ficar no perispírito. Porque o corpo está entrando em decomposição. Mas ele ainda tem um monte de liames que liga ele àquele corpo mesmo em decomposição. Ô, Vicente, isso que você está falando seria como com relação, por exemplo, ao André Luiz, que ele antecipou em 8 anos a vida dele, ele teve que ficar lá no umbral até esgotar essa carga energética? No caso de André Luiz, ele não fala muitos detalhes. Ele conta, né, que ele vai para as zonas purgatoriais, mas ele não foi um suicídio premeditado. Não, mas eu digo assim, aquele tempo que ele ficou lá é porque cita, né, que ele tinha esse fluido ainda, como se fosse uma bateria. Então, esse suicida voluntário, ele ainda tem essa... Sim, tem. Ele tem essa energia. Ele não consegue ficar sem ela. Sem ela, ele não sobrevive. Aí ele entra no processo de segunda morte. O negócio é muito sério, é mais sério do que nós imaginamos. Ô, gente, eu vou ter que encerrar a reunião aqui, porque a Estela tem um compromisso e já deu 19 horas. A gente começa a falar e não para, e ela vai ter que entrar numa outra reunião aqui, então eu sinto muito, vocês vão ter que me engolir. Tchau para vocês. Deus aí. Tá? Abraço para vocês. Vocês vão fazer a prece aí? Vamos, a gente encerra agora, então. Também já são 19h05. Ô, Maurão, faz a prece para nós, hein, Maurão? Ok, vamos lá, né? Deus, maravilhoso Pai, agradecemos aqui a bênção dessa oportunidade. Suplicamos ao Senhor que derrame as bênçãos sobre cada um de nós, dos que estão presentes e aqueles que, por algum motivo, não estiveram presentes. Pai nosso, que estás em todo o universo, santificado seja teu nome, e que este nome seja em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Suplicamos a Ti o Teu pão de amor, de bondade, benignidade, aos quais o Senhor nos dá todo dia. Pedimos a Ti, meu Pai, que derrame Suas bênçãos sobre nós, para que tenhamos um grande coração perdoador, para que um dia, meu Pai, possamos perdoar assim como somos perdoados, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que a Tua paz, que excede todo o nosso entendimento, que a Tua luz, que excede todo o nosso entendimento, meu Pai, em nome de Jesus, possa preencher os nossos corações e que mais uma semana possa nos iluminar e que essa paz e essa luz se torne intensa em cada um dos lares, em nome de Jesus, se estendendo também pelas vizinhanças, meu Pai, em nome de Jesus, unindo com as outras luzes de pessoas que nesse momento estão orando, formando uma teia, meu Pai, aí pelo nosso país. E agora entra, meu Pai, aí nos ritmos do carnaval, e que essa luz possa iluminar o coração de todos, para que seja diminuída a violência e os problemas oriundos desse momento. Que a graça, a paz, o amor de Deus possa encher o coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ótima semana.